Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Não vai ficar lá, não? Não vai ficar lá, não? Tá. Todos encontraram? Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Vamos fazer a leitura do nosso texto. Vou fazer na minha versão aqui e você acompanha aí, tá? Com atenção. Diz assim a palavra do Senhor: Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas ou lâmpadas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes, ou tolas, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo de vocês, que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje aqui, tá? Meus amigos, o nosso texto aqui, no Evangelho de Mateus, ele se encontra dentro de um discurso de Jesus, que ele inicia no capítulo 24. Bom, o capítulo 24 de Mateus é mais conhecido do que o capítulo 25, porque no capítulo 24, que Jesus inicia o sermão em Jerusalém ali, falando sobre o templo que vai cair, e o princípio das dores, e o sofrimento, e a vigilância que os crentes têm que ter. Esse sermão de Jesus começa no 24 e vai até o 25. Na realidade, o relato do capítulo 26, versículo 1, ainda é dos fariseus, principais sacerdotes, aborrecidos por causa dessa pregação de Jesus, que foi extensa, Então, o nosso texto de hoje à noite se encontra no meio desse discurso de Jesus, certo? Se você ler o capítulo anterior e o capítulo posterior, você vai perceber. Se você ler esses 2 capítulos inteiros, na verdade, 24 e 25, você vai ver o mestre ensinando fatos, dando relato de momentos que falam do fim. Fatos que alimentam algumas pessoas, não somente com esperança, viu, amados? Não somente com esperança, mas alimentam a imaginação de algumas pessoas, a imaginação de muitos na realidade, ao ponto da fé de algumas pessoas estar fundamentada pura e simplesmente no Apocalipse. Você já viu esse tipo de gente? Que a vida da pessoa de igreja é falar do fim dos tempos, é falar dos sinais que está vendo na televisão, está vendo no mundo. A vida das pessoas é preocupada com isso, com o fim, com o que irá acontecer, não com o que está acontecendo. Bom, Jesus utiliza a parábola aqui para falar de como os discípulos, seus ouvintes ali, e nós como discípulos dele também, devemos viver no meio daqueles que são
tolos, que são imprudentes, daqueles que estão pouco preocupados. Eles estão preocupados até o momento em que o calo aperta. Quando o calo aperta, aí a preocupação vem. Aqueles que compõem o povo do reino dos céus são prudentes. Aqueles que compõem o povo do reino dos céus, eles se preocupam com a vida agora também. Não só com a segunda-feira, mas se preocupam com domingo, 7h40 da noite, 19h40 da noite. Bom, na parábola aqui, o mestre coloca 2 personagens principais, tirando aquele que chega anunciando que o noivo chegou, né? Os 2 personagens principais são quem? As virgens e o noivo. As noivas ou virgens, elas são divididas em 2 grupos. São as virgens ou noivas prudentes e imprudentes. Bom, prudentes são aquelas que se preparam para um momento difícil. Aquelas que são precavidas quando estão esperando o noivo. Quer o noivo demore ou não. E as outras, as imprudentes, são o oposto, totalmente. Elas não estão preocupadas em como esperam o noivo. Elas não estão preocupadas com agora. Elas não estão preocupadas com esse período de espera. Elas não estão preocupadas com isso. Não estão preocupadas com isso. Hoje, nós vamos considerar algumas verdades desenvolvidas, certo? Através do nosso texto aqui. Algumas verdades para nós, que esperamos o noivo. Não somente que esperamos o noivo, mas como devemos esperar o noivo adequadamente. Tá bom? A primeira verdade é a seguinte: na espera pelo noivo, devemos ser fiéis na paciência. Na espera pelo noivo, devemos ser fiéis na paciência. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que a espera pelo Senhor mostra quem é prudente e quem é imprudente. Vocês sabiam? Essa demora de Jesus mostra quem é prudente e quem é imprudente. Essa demora de Jesus mostra isso. Essa demora mostra que não devemos ser fiéis somente por pouco tempo, mas é necessário permanecermos fiéis, mesmo que o Senhor demore. Ele falou, eu volto, mas ele não falou quando. Ele não falou, eu volto amanhã. Ele não deu data. Então, a gente tem que parar de criar caraminhola na cabeça e ficar tentando calcular quando é que Jesus vai voltar. Uma coisa é certa, amado. Um dia a menos é um dia mais próximo. Se você quer se preocupar com algum cálculo, faça esse aí. Um dia a menos é um dia mais próximo de Jesus voltar. Porque não tem como saber. Se eu vou ser tataravô e Jesus ainda não voltou. Ah, irmão, mas as coisas estão demorando. As coisas estão acontecendo muito rápido, né? Está tudo muito pior. Então, irmão, as coisas só vão piorar mesmo. É, irmão, as coisas piorando aí, Jesus está pertinho de voltar. Meu irmão, as coisas estão ruins muito antes de você existir. Você não fazia nem ideia de existir, nem seus pais. Isso não importa a idade que você tem. Você pode ser o mais novo até o mais velho. As coisas já estavam ruins. Se você pegar um livro de história, se você pegar um livro de um escritor cristão sobre a história, você vai perceber que os dias já são maus desde muito tempo. Jesus inaugurou o fim dos tempos. Nós precisamos
ser fiéis na paciência e parar de perder tempo ocupando o nosso coração e a nossa mente com conversa inútil. Fizeram um cálculo, Jesus volta tal ano. Deixa essa pessoa viver com esse número dela aí. Porque a Escritura não está falando nada disso aí. Meus amigos, no versículo 10, parte B, está escrito que chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. As que estavam preparadas. O preparo, amados, não é num momentozinho, não. O preparo não é como você vir para o culto. Tem gente que pensa na roupa que vai usar no culto, do domingo até o outro. Já sei, vou separar essa roupa aqui, é a minha roupa do domingo. Mas tem gente que pensa em cima da hora. Olha, essa pessoa não se preparou. Amigos, a gente está falando do culto. Preparar para esperar o noivo é totalmente diferente de se preparar para vir para uma reunião. Você tem que ter uma constância. Tem que passar pelas etapas. Demora. A gente pode fazer uma analogia com o casamento de hoje em dia, não é? Os casais que se preparam para realizar uma cerimônia, né, religiosa, demora muito. Tem um preparo muito grande. Tudo bem, tem um mercado do casamento, mas a gente está fazendo uma aplicação ao nosso texto aqui, como um exemplo, ok? A realidade, amigos, é que nós precisamos lutar contra a ansiedade. Nós precisamos lutar contra a ansiedade, precisamos lutar contra o desespero, nós precisamos lutar contra a justiça própria no nosso coração e sermos pacientes, como o Eterno é. Deus, o apóstolo Paulo afirma, ele suporta os vasos de ira com paciência. Então, quem somos nós para sermos ansiosos, desesperados e termos justiça própria, querendo resolver o problema do mal no mundo, tentando adivinhar que data Jesus volta? Quem somos nós? A gente pensa com esse tipo de discurso que somos melhores do que aqueles que estão fazendo maldade no mundo. Mas não, talvez sejamos até iguais. Só muda onde estamos vivendo, dentro de uma esfera religiosa. Meus amigos, se nós estamos ansiosos, não confiamos no Senhor. E a fidelidade a Deus nesse sentido aí, já foi embora. Se nós ficamos desesperados, porque alguns grupos querem dominar a terra, né? Alguém aqui já ouviu falar nos Illuminati? Vi um bocado de vídeo na internet, no YouTube, encheu a cabeça dessa ideia. Fica desesperado. Meu Deus, pastor, meu Deus, irmão, meu Deus, irmã. Os Rockefeller querem dominar o mundo. Os Illuminati querem dominar o mundo. Olha, eu estou vendo um triângulo. Olha, eu estou vendo o olho de Horus. Olha, eu estou vendo esse símbolo, aquele símbolo. Eles estão dominando o mundo e fica roendo as unhas de desespero. Pare. Se acalme. Você esqueceu quem é Deus? Você só lembra quem é Deus no curso de catecúmenos? Quando fala que Deus é soberano? Onipotente, onisciente, onipresente? Aí na hora de olhar para o mundo e ver os homens tentando dominar o mundo mesmo, fazer tudo que eles bem querem, você esquece quem Deus é? Não se desespere. Não se desespere. Da mesma forma, a justiça própria. Quando você afirma, e eu ouvi muitos crentes afirmarem isso já: se eu fosse Deus, já tinha voltado e resolvido todo esse problema da terra.
Se eu fosse Deus, já tinha feito isso. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você em algum momento falou isso, isso não procede de um coração que confia no Senhor. Ai, não, está me ofendendo. Isso não procede de um coração que confia no Senhor. E eu sustento isso. Porque você é tão humano quanto aquele cara que está ali fora. A única diferença entre nós e os que estão lá fora, na verdade, entre nós e muitos dos que estão no nosso meio também, é que o Espírito nos selou. Somos salvos. Mas até muitos no nosso meio, no meio da igreja, não são salvos. São semelhantes às virgens imprudentes. Então, meus amigos, justiça própria, nesse sentido do exemplo que eu dei, não procede de um coração que confia no Senhor, que é fiel na paciência, mesmo que não esteja na bonança. Mesmo que não esteja na bonança. Lembre disso. Na espera pelo noivo, devemos ser fiéis na paciência. Não ficar ansioso, desesperado e cheio de justiça própria. É com o que devemos lutar, meus irmãos. Nós devemos lutar para não ter o nosso coração tomado por essas emoções. Na espera pelo noivo, nossa alma deve descansar plenamente nele. Descansar nele e nas promessas dele. Na espera por ele. Agora responda para você mesmo. Você tem sido paciente? Você tem pelo menos lutado para viver assim? Ser fiel na paciência. Bom, a nossa segunda verdade é a seguinte: na espera pelo noivo, devemos ter óleo de reserva. Na espera pelo noivo, devemos ter óleo de reserva. Nos versos 3 e 4, o mestre deixa explícito o porquê existiam as virgens prudentes e imprudentes. Umas tinham óleo reserva e outras não. Por que isso é importante? Bom, aplicado às nossas vidas e à vida dos discípulos que estavam ouvindo, isso é importante porque assim nossa chama, quando estiver fraca, não apagará. E quando o Senhor voltar, daremos o testemunho de fidelidade a Ele. Ele, que é o noivo e não outro. Somente Ele. Como eu mantenho a chama acesa então? Duas coisas são imprescindíveis para você manter a chama acesa. A, comunhão com o Senhor. E B, comunhão com a igreja. Como é que eu tenho comunhão com o Senhor? Bom, ouvindo a voz de Deus. Como é que eu escuto a voz de Deus? É orando, naquele momento que Ele está sussurrando no meu ouvido. Quando eu escuto assim, quase a temperatura do bafo assim. Não, amados. Abra a sua Bíblia e escute o Senhor. Abra a sua Bíblia, leia em voz alta e escute a voz de Deus falando para você. E em segundo lugar, como ter comunhão com o Senhor? Respondendo à voz de Deus. E como é que eu respondo à voz de Deus, irmão? Oração. Oração. Como você tem comunhão com o Senhor? Ouvindo a voz dele e respondendo à voz do Senhor. Assim você tem comunhão com Ele. E B, comunhão com os irmãos. Como eu tenho comunhão com os irmãos? Pertencendo à igreja. Pertencendo a uma comunidade de fé. Como mais? Participando da mesa do Senhor, que foi partilhada hoje à noite aqui na congregação, não é? Da Santa Ceia do Senhor. Compartilhando vida
o que você tem em Cristo com os demais e recebendo também. Assim você tem comunhão com os irmãos. Participando de uma comunidade, participando da mesa do Senhor, partilhando e recebendo vida. Somente assim nós podemos manter a chama acesa até o dia do noivo retornar. Somente assim. Esse é o óleo imprescindível que não deve faltar na nossa vasilha. Na nossa vasilha. Na nossa alma. Se queremos ficar bem durante a nossa peregrinação aqui na terra, a nossa passagem, enquanto esperamos o Mestre, o nosso noivo, precisamos manter a chama acesa. Se você não se preocupa com isso, como é que você vai manter a chama acesa? Não, mas tenho frequência no culto. Irmão, eu tenho frequência no culto, tenho frequência em reuniões. Mas, amigo, avalie o seu coração aí. Será que você está simplesmente usando a igreja como um clube social? Chega, bate o cartão e... Mas pandemia, ok. Mas a pandemia não limita comunhão. Restrições da pandemia não limitam comunhão, amados irmãos. De forma alguma. Isso é imprescindível. Jesus está falando aqui de uma maneira graciosa. Jesus aqui não está puxando a orelha de ninguém. Jesus aqui está mostrando o caminho para os discípulos. É desse jeito, faça assim. Mantenha um óleo de reserva. Se não, amigo, se não, amiga, a chama vai extinguir. E se apagar, como diz o cearense, morreu Maria Preá. Não entendo muito bem essa linguagem do cearense, mesmo sendo cearense, mas significa já era. Não tem mais jeito. Morreu. Bom, nossa terceira e última verdade é a seguinte: nosso papel, enquanto ele não volta, é falar da esperança. O papel, atento para isso, fique atento. O nosso papel, enquanto o Mestre, o Senhor não volta, é falar da esperança. No versículo 8, é o momento mais esperado por quem já conhece a parábola, né? É o momento em que as imprudentes, na verdade, nem por quem conhece a parábola, mas por quem está lendo o relato até pela primeira vez. Porque você lê, aí tem 10 virgens, 5 prudentes, 5 imprudentes, esperando o noivo para uma festa de casamento. Aí 5 delas, que são as prudentes, têm óleo em reserva. Por quê? A gente está esperando o noivo, a gente não sabe quando o noivo vem. Por isso que elas são prudentes. Elas são precavidas. São seguras. Ok. Aí você vai ver a história caminhando. Jesus fala, elas esperaram tanto tempo que acabaram dormindo às 10. Bem. Dormiram bem, eu acredito, as prudentes, porque dormiram sabendo que tinha óleo reserva. Aí a gente espera, rapaz, vai acontecer alguma coisa. Aí chega uma pessoa gritando meia-noite, chegou o noivo, vamos levantando todo mundo que chegou o noivo. Imagine essa mulher desesperada, bora escovar os dentes, bora, vamos nos preparar, pentear o cabelo, lavar o rosto, dormiu até de vestido mesmo, bora correr. Quando foram ver elas, o mais importante, a lamparina. E o fogo está se apagando. Meia-noite, como é que o noivo vai reconhecer as noivas? Se a chama está fraquinha. Ei, divide com nós aí. Divide com a gente aí.
As prudentes como são, respondem, né? Não, vou dividir contigo. Porque se eu dividir com você, não vai ter nem para você nem para mim. Não vai ter noiva. As 10 vão, ser deixadas para trás. Esse aqui é o nosso óleo reserva. Nós guardamos. Cada uma de nós guardou o óleo reserva. Vocês não guardaram. Aí elas falam então, vão lá na loja e comprem para vocês. Eu nunca vi alguém interpretar mal esse texto ao ponto de falar assim, elas estavam mal intencionadas e julgaram as imprudentes. É um erro horrível fazer isso aí. Eu nunca vi alguém fazendo esse tipo de leitura, mas é um erro horrível. Eu vejo elas aqui bem intencionadas, porque elas não têm como compartilhar o óleo delas. E elas falam, vão lá e comprem mais óleo. Vocês precisam. Vocês precisam. Não tem para onde vocês irem. A gente não pode compartilhar com vocês, então é voltar e comprar. Então, elas foram. Assim que elas saíram, o noivo chegou. E elas perderam o casamento. Mas, meus amigos, quem julgou elas? Foram as prudentes ou foi o noivo? Claro que foi o noivo. Está no texto. A gente já sabe, né? Versículo 12. O noivo disse, eu não conheço vocês. E fechou a porta na cara delas. Quem julgou essas imprudentes foi o noivo. Com razão. Com razão elas foram julgadas pelo noivo. Porque ele não conhecia. Elas não estavam lá. E a lamparina delas estava com a chama, fraquinha. É que conhecer. O fato é, as prudentes declararam para as tolas, para as imprudentes, comprem mais. Foi um conselho, foi uma dica, foi uma palavra de auxílio, de ajuda. Porque o papel da noiva não é escolher noiva. O papel da noiva é esperar um noivo, na cultura judaico-cristã. Na nossa cultura, quem espera é um noivo, né? Mas nessa cultura aqui não, é a noiva que espera. Elas não tinham que escolher, mostrar quem é melhor, quem é pior. Nosso papel, enquanto o noivo não voltar, meus amados irmãos, é falar isso para quem? Para os descrentes? Também, mas principalmente para cada crente. Lembrar da esperança que existe, mesmo que esteja vivendo de uma maneira imprudente. Se você conhece algum irmão que está vivendo de maneira imprudente, chegue com ele e fale da esperança que existe em Cristo Jesus. Fale isso para ele. Converse sobre isso com ele. Alimente a alma dele de esperança. Porque talvez um irmão esteja vivendo de uma maneira imprudente por isso. Porque a chama, tá fraquinha, baixinha, pequena. E você, amado irmão, você pode chegar para ele e falar, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, eu sei como você pode colocar mais óleo na sua lamparina. Como é? Me ensine. Vem cá, vamos conversar. Comunhão com Deus, ouvindo a voz, respondendo à voz de Deus, comunhão com a igreja, comungando numa comunidade de fé, participando de uma comunidade de fé, participando da mesa do Senhor, partilhando e recebendo vida. Vai colocando esse óleo aí na tua lamparina, irmão. Vamos lá. Vamos lá.
Vamos dar uma manutenção nessa lamparina, na sua alma, no seu coração, enquanto o noivo não chegou. Para você não ser surpreendido com um grito de alguém na rua: ei, o noivo chegou. Ei, chegou o noivo. Levantem todos, chegou o noivo. Aí, meu amigo, quando você for ver, minha lamparina está sem óleo. Pois é, quem é que vai te dar óleo agora? Você vai correr para comprar? Passou o tempo. Bom, parece que às vezes é mais fácil condenar algum irmão que está vivendo em imprudência do que ministrar esperança para ele, sabia? Tem pessoas que têm mais facilidade de condenar, né, as pessoas. Talvez todos nós já passamos por isso. Condenamos alguém, pum, de pronto assim, pá, rápido. Ao invés de nos preocuparmos em ministrar esperança para o imprudente. Recapitulando aqui as nossas verdades, né, os nossos pontos. A primeira, na espera pelo noivo, devemos ser fiéis na paciência. A segunda, na espera pelo noivo, devemos ter óleo, reserva. E terceira, nosso papel, enquanto ele não volta, é o quê? Falar da esperança. A pergunta que fica para nós é: como é que você, como nós estamos vivendo? Como é que estão os meus dias? Vivo como um prudente ou vivo como um imprudente? Um servo, uma serva, um discípulo, uma discípula? Imprudente ou prudente? Se avalie. Se avalie e confesse ao Senhor como você está. Confesse ao Senhor como estão os seus dias. Você crê na palavra de Deus? Quando afirma que se você confessar os seus pecados, Ele perdoa você? Porque Ele sim é fiel e Ele sim é justo. Você não. Você crê nisso, que se você confessar os seus pecados, você é perdoado? Se você crê nisso, então, confesse ao Senhor, crendo que Ele perdoará e colocará você nos eixos. Com certeza Ele vai colocar você nos eixos. Porque uma coisa que Ele é, muito melhor do que nós, Ele é perdoador. Muito melhor do que nós, pode ter certeza. Pode ter certeza, Ele é muito melhor do que nós. Ainda há tempo para os que vivem de maneira imprudente se consertarem, se ajeitarem. Eu acredito que essa mensagem aqui é para todos nós. Em que nível, em qualquer nível que você esteja da sua fé, em qualquer fase que você esteja da sua caminhada com Cristo, caminho a longas décadas, caminho a poucos anos, caminho a poucos meses ou caminho a poucos dias. Essa mensagem é para todos, porque todos têm que se reciclar, se avaliar constantemente. Constantemente. Não esqueça, alimente o fogo da lamparina no seu coração aí com óleo. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Amém? Vamos orar?
Santo Deus e amado Pai, a Tua palavra que nós lemos aqui hoje, no versículo 13 de Mateus 25, Jesus afirma que nós devemos vigiar e orar, porque nós não sabemos nem dia nem hora. Nós clamamos a Ti, nos ajude a vigiar e a orar, nos ajude a agir, nos ajude a estarmos prontos. Mas nós confessamos os nossos pecados também. Perdão por alimentarmos uma espiritualidade vazia. Perdão, Senhor. Perdão porque a gente se preocupa com coisas que são menos importantes no reino do Senhor. Perdão. Perdão porque lemos a Bíblia só por ler e não nos alimentamos de fato da Tua palavra. Perdão. Perdão por não orarmos como convém. Por mais bonita que seja a oração, por mais belas que sejam as palavras em oração, perdão. Quando não oramos de coração, de verdade, perdão. Nos coloque nos eixos, Senhor, por favor. Ajeite a nossa vida, endireite o nosso caminho. Por favor, amado Deus. Nos socorra, Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém.